Você já se viu diante de um segredo que mudaria sua vida para sempre? Imagine descobrir, anos depois, que uma escolha feita no passado poderia ter consequências inimagináveis no presente. Hoje, neste vídeo, mergulharemos em uma história real de segredos, traições e descobertas surpreendentes. Se você já se perguntou como lidaria com um dilema moral avassalador, ou se já viveu situações em que teve que manter verdades ocultas, este vídeo é para você. Ao assistir, você não apenas será envolvido por uma narrativa cativante, mas também terá a oportunidade de refletir sobre suas próprias experiências. Descubra como nossas escolhas podem moldar nosso destino de maneiras inesperadas e como lidar com os desafios éticos que a vida nos apresenta. Prepare-se para uma jornada emocionante e cheia de reviravoltas. Me envolvi em uma situação complicada. Tive um caso com a esposa de um pastor que era dono de uma grande igreja pentecostal. O engraçado é que ela e eu compartilhei um segredo obscuro, algo que, se descoberto, poderia virar notícia de primeira página. Então tive que ter muito cuidado e esconder muitos detalhes para evitar ser descoberto. Quando tinha 16 anos fui forçado a me mudar para outro lar adotivo. Não foi a primeira vez desde que minha avó faleceu eu fui transferido de um lar adotivo para outro. Infelizmente minha mãe tinha um sério problema com drogas e o Estado me afastou dela depois que nasci e me entregou ao parente responsável mais próximo que acabou por ser a mãe de minha mãe. Durante minha infância, sempre fiquei no escuro sobre a identidade do meu pai. Ele poderia muito bem ser um dos muitos namorados que passaram pela vida da minha mãe. No entanto, a verdade sobre sua verdadeira paternidade permaneceu envolta em mistério. Após o falecimento da minha avó, minha mãe lutou para se reerguer. Havia duas razões principais para isso. Primeiro, ninguém conseguia encontrá-la facilmente, em segundo lugar, ela ainda estava a lutar contra o vício em drogas. A vida no acolhimento não foi fácil, cada novo lar trouxe os seus próprios desafios, mas fiz o meu melhor para me adaptar. Então lá estava eu no sistema a mudar de um lar para outro. O casal com quem acabei dessa vez tinha 50 e poucos anos, um casal que criou os próprios filhos, mas todos haviam se mudado de casa. Era uma casa grande de 5 quartos e éramos cerca de 7 crianças, incluindo eu. Apesar de suas próprias experiências como pais, este casal era bem diferente do que eu havia encontrado antes. Eles eram disciplinados e profissionais. Apesar de demonstrarem em alguns momentos compaixão, eles encaravam a paternidade como um negócio. Quem vinha morar conosco enfrentava seus próprios desafios. A casa era bem estruturada, com regras rígidas a seguir. Tudo era mantido sob controle, garantindo que todos realizassem suas tarefas e cumprissem suas responsabilidades. Às vezes, parecia que vivíamos num ambiente mais organizado do que apenas numa casa cheia de calor e afeto. No entanto, eu me adaptei às rotinas e regras, fazendo o máximo para me encaixar nessa nova dinâmica familiar. Quando completei 16 anos, percebi que era o mais velho entre os 7 filhos do lar adotivo. O casal que nos acolheu tinha uma abordagem peculiar para administrar as coisas, visando maximizar seus lucros. Em vez de gastar dinheiro com comida, eles nos direcionavam para cozinhas comunitárias e bancos de alimentos semanais. Isso significava que eles não precisavam desembolsar nada com comida, suas únicas despesas reais eram as hipotecas e os serviços públicos da casa. Basicamente, eles lucravam significativamente ao administrar uma família adotiva, nos enxergando mais como fontes de renda do que como crianças necessitadas. Sem uma conexão pessoal real com nossos pais adotivos, acabamos desenvolvendo laços mais estreitos entre nós, especialmente porque todas as outras crianças eram mais novas do que eu. Naturalmente, elas me viam como um modelo a seguir. Assumi o papel de mentor, orientando-os na escola, ajudando na cozinha e garantindo que todos cumprissem suas tarefas e responsabilidades. Apesar do arranjo pouco convencional e da abordagem empreendedora do casal, nós nos tornamos uma espécie de família improvisada. Na ausência de uma forte ligação com nossos pais adotivos, encontramos apoio e camaradagem uns nos outros. Enquanto continuávamos frequentando o refeitório local, conheci uma mulher chamada Sra. Carol, um nome falso para proteger sua identidade. Na época,
Ela tinha 36 anos e muitas vezes trabalhava como voluntária junto com seu marido, Sam, que era o pastor local há 42 anos. Eles vinham com seus 2 filhos, um menino de 5 anos e outro de 7 anos. Foi assim que conheci a senhora Carol. Enquanto nos encontrávamos na cozinha comunitária todas as semanas, trocávamos cumprimentos, e ela sempre parecia amigável e acessível. Um dia, enquanto servia as refeições como de costume, ela me encorajou a chegar mais cedo para ser voluntário. Expliquei que às vezes eles tinham dificuldade em encontrar pessoas suficientes para ajudar. Fiquei feliz em me oferecer como voluntário e prometi chegar mais cedo na próxima vez. Mantive minha palavra e cheguei cedo para a próxima oportunidade de voluntariado. Até incentivei meus irmãos adotivos a ajudarem também. Nossa presença acabou sendo mais do que suficiente para auxiliar, e ficamos felizes em nos juntar para servir as refeições e depois limpar. Foi gratificante fazer parte de algo positivo, especialmente considerando os desafios que enfrentávamos em nosso lar adotivo. A gentileza da senhora Carol e a oportunidade de contribuir com a comunidade acrescentaram uma dimensão diferente à minha vida. A senhora Carol sempre irradiava uma energia positiva, com um sorriso caloroso sempre estampado no rosto. Eu valorizava muito a sua presença e a atmosfera positiva que ela trazia para nossas interações. Foi apenas após terminarmos de servir as refeições que descobri que seu marido, Sam, era um pastor. Ele nos convidou, a mim e aos meus irmãos adotivos, para assistir a um de seus cultos na igreja. Naquela época, eu tinha minhas dúvidas. Não tinha uma conexão pessoal com a religião e nunca havia frequentado uma igreja antes. No entanto, minha opinião sobre o povo da igreja pentecostal era positiva, pois eles sempre estavam dispostos a me ajudar ao longo da vida. Apesar disso, eu ainda não tinha certeza se aceitaria o convite da senhora Carol, embora ela fosse persistente. Depois de mais algumas vezes como voluntário na cozinha comunitária, finalmente tive a oportunidade de conhecer Sam, o marido dela. A senhora Carol parecia realmente apreciar meu trabalho árduo na limpeza da cozinha. Ela era a cantora principal da igreja, e eu me destacava nisso. Após o culto, nos reuníamos para atrair novos membros nas semanas seguintes. Eu me pegava pensando muito sobre ela. A senhora Carol tinha sido muito gentil comigo e com meus irmãos, e eu sempre ansiava vê-la durante nossos eventos voluntários no refeitório. Frequentemente perguntava se ela precisava de alguma coisa, buscando mais oportunidades para conversar. Havia algo em sua presença que me cativava. Não conseguia afastar a sensação de que nossa conexão estava se tornando mais significativa do que apenas a tradicional troca de cumprimentos no refeitório. Um dia, a senhora Carol compartilhou comigo sobre a mudança recente de sua família. Eles acabaram de se mudar, mas os responsáveis pela mudança esqueceram algumas coisas, e ela precisava de ajuda. Como o pastor Sam estava ocupado demais, ela me perguntou se eu poderia ir ajudar. Fiquei mais do que feliz em ajudar. Depois que o refeitório fechou, um dos meus irmãos e eu nos juntamos à senhora Carol e seus filhos em seu carro e fomos para sua nova casa, que não ficava longe do refeitório. Durante a viagem, abri meu coração para a senhora Carol e compartilhei sobre minha vida como um filho adotivo que nunca conheceu seus pais. Ela se solidarizou com minha situação e me perguntou sobre minhas aspirações para o futuro. Expliquei que sonhava em ser músico e contei a ela sobre a vez em que estava aprendendo a tocar um instrumento musical com um grupo de amigos, mas perdi contato com eles porque não tinha celular ou acesso à internet. Abrir meu coração para a senhora Carol sobre meus sonhos e dificuldades foi surpreendentemente reconfortante. Ela ouviu com atenção e sua preocupação genuína me fez sentir uma conexão que nunca havia experimentado antes. Depois de ajudar a senhora Carol com a mudança, ela me surpreendeu levando-me ao Walmart para comprar um celular Nokia. Era um telefone pré-pago que permitia fazer ligações, enviar mensagens de texto e até navegar na internet. Fiquei emocionado, parecia que estava recebendo meu primeiro carro e um mundo totalmente novo se abriu para mim. Com meu novo telefone, adicionei contatos, incluindo alguns amigos, mas a pessoa para quem eu mais enviava mensagens com frequência era a senhora Carol. Naquela época, tirar fotos e enviá-las para as pessoas já era algo novo, mesmo que o Instagram ainda não existisse. Naquela época,
a senhora Carol costumava me enviar fotos do que estava usando durante o dia ou de sua roupa antes de ir para a academia. Eram imagens nada reveladoras ou inapropriadas, mas eu sempre exagerava nos elogios, dizendo o quão bonita ela era. Ela parecia gostar dos elogios e respondia com mais fotos, pelo menos 2 vezes por dia. Nossas trocas se tornaram uma rotina diária, nosso segredinho. Embora as fotos não fossem inadequadas, quanto mais elogios eu fazia, mais meus sentimentos por ela cresciam. Foi uma conexão inesperada, e apesar da inocência das nossas trocas, eu não conseguia evitar sentir um vínculo cada vez mais forte entre nós conforme o tempo passava. O que começou como simples trocas de fotos diárias de roupas entre a senhora Carol e eu começou a ter um significado especial. Sentia como se ela estivesse compartilhando algo pessoal apenas comigo. À medida que nos conhecíamos durante os eventos de voluntariado no refeitório, passamos a enviar mais mensagens de texto do que a conversar. E depois de cada sessão de voluntariado, ela começou a me dar abraços inocentes. Embora esses abraços fossem completamente inocentes, eles se tornaram o ponto alto do meu dia. O perfume persistente dela ficava comigo, e eu valorizava aquela pequena conexão. Pensava constantemente nela e acabei desenvolvendo uma paixão por ela. Com o dinheiro que economizei, decidi comprar uma jaqueta para poder frequentar a igreja dela e vê-la com mais frequência. Durante um dos eventos de voluntariado no refeitório, quando ela me enviou uma foto, decidi expressar algo que nunca havia dito antes. Falei para ela que a achava muito sexy. Normalmente, depois de receber um elogio, ela respondia com um simples obrigado, mas dessa vez houve silêncio. Fiquei nervoso, pensando que tinha cometido um erro, e para piorar, ela não me enviou mais fotos por 2 dias. Parecia que meus temores se confirmavam, e me senti desconfortável com meu comentário anterior. Decidi resolver o problema e pedir desculpas pessoalmente à senhora Carol. Quando a vi na cozinha do refeitório na semana seguinte, enquanto estávamos sozinhos, aproveitei a oportunidade para pedir desculpas sinceramente. Para meu alívio, ela agiu como se não se importasse e olhou para mim como se eu estivesse exagerando. Ela alegou estar bem com o comentário, mas sua linguagem corporal sugeria o contrário. Não era tão calorosa como costumava ser comigo. Curiosamente, no dia seguinte, ela me enviou uma foto dela. Lembro-me claramente de ter enviado uma mensagem dizendo que ela era uma deusa e que eu queria que fosse minha. Novamente, ela não respondeu com palavras, mas no dia seguinte enviou outra foto. Desta vez, suas roupas estavam um pouco mais apertadas do que o normal, e parecia improvável que ela usasse aquilo em público. Comentei o quão sexy ela estava. E a partir daquele momento as fotos que ela me enviava ficaram cada vez mais sensuais, porém ainda deixaram muito para a imaginação, nunca revelando muito ou sem roupa. Ela gostou da atenção que eu dei a ela, pois ela via os filhos toda semana na cozinha comunitária. Ficamos próximos e ela brincava muito com eles. Um dia ela me perguntou se eu poderia levar e cuidar deles porque ela e o marido tinham que sair. Concordei e brinquei de esconde-esconde com os filhos, o que foi divertido. Quando ela e o marido voltaram, eles me pagaram e isso significou muito para mim, já que eu não tinha emprego. Usei o dinheiro imediatamente para comprar roupas que eu sempre gostei muito. Até porque as roupas que meus pais adotivos compraram para mim não eram do meu agrado. Ficamos muito próximos e às vezes ela me mandava fotos divertidas e sedutoras que sugeriam outra coisa sem mostrar nada explícito. Eu queria que ela fosse minha. Nunca discutimos esse assunto verbalmente, foi algo que aconteceu apenas em nossas trocas de mensagens de texto. Um dia, fui babá dos filhos dela, e quando ela chegou em casa, brincamos de esconde-esconde. Enquanto o filho mais novo dela procurava por todos nós, eu me escondi atrás da porta do armário, no escuro. A senhora Carol estava procurando um lugar para se esconder, e eu não sabia dizer se ela não encontrou outro lugar ou se ela simplesmente queria se juntar a mim. Então, ela decidiu se juntar a mim no meu esconderijo. Com ela de volta contra mim, ficamos lá, enquanto a tensão romântica que vinha crescendo há meses era difícil de ignorar. Comecei a tocá-la, e ela se virou. Começamos a nos beijar, nos tocando, e só paramos quando os filhos dela nos chamaram.
Enquanto eu estava andando de bicicleta de volta para casa, estava muito feliz, imerso em minhas memórias. Depois que ela parou de enviar fotos, eu não mandei uma mensagem para ela, até que ela me pediu para cuidar de seus filhos novamente na próxima semana. Quando ela voltou, ela comprou pizza para seus filhos enquanto eles comiam discretamente. Fomos para o quarto e tivemos intimidade. Essa foi minha primeira experiência sexual desde então. Ela me mandava uma mensagem e eu ia para a casa dela mesmo quando não precisava cuidar das crianças. Trancávamos a porta e às vezes tínhamos intimidade. Ficávamos na cama do quarto conversando. Ela me pediu para não contar aos meus amigos e irmãos ou a qualquer outra pessoa sobre nosso relacionamento. Desenvolvemos um vínculo estreito, e ela compartilhou comigo que seu marido era rígido e só queria ter uma posição missionária. Eu estava sempre ocupado, e tínhamos intimidade pelo menos 3 vezes por semana. Provavelmente deveria ter me sentido culpado, afinal, estava envolvido com uma mulher casada e não apenas uma mulher casada, mas a esposa de um pastor. Mas não me importei, pensei que estava apaixonado. Estava quase obcecado por ela, desejando não ter que ir para casa e poder ficar na cama com ela a noite toda, conversando. No entanto, tinha que ir embora porque o marido dela estava voltando para casa. Com o tempo, nosso tempo juntos se tornou mais frequentes, cerca de 2 vezes por semana, e assim foi cada vez mais. Cerca de 1 ano depois, ela encontrou um emprego como caixa e o trabalho de babá não era tão frequente ou tão longo durante nosso tempo juntos. Ela nunca me pediu para usar proteção, então um dia, enquanto estávamos sendo íntimos, esquecemos de trancar a porta e o filho dela entraram e nos viram imediatamente. Não tenho certeza do quanto ele percebeu, mas ele parecia ser um garoto inteligente. Não sabíamos há quanto tempo ele estava parado ali, então pulamos e tentamos nos cobrir. Ela me pediu apressadamente para sair e pude ver que ela estava em pânico. Foi a primeira vez que fomos pegos e já estávamos namorando há quase 1 ano. Ela começou a se distanciar. Ela disse que deveríamos parar de nos ver. Não consegui superar isso, então continuei mandando mensagens para ela e aparecendo no refeitório e finalmente ela parou de aparecer. Ao sair, senti-me culpado, pensando que era minha culpa. Sentia-me muito magoado e abandonado, chorando secretamente por dias. Olhava todas as fotos que ela tinha me mandado como um cachorrinho perdido, pensando que estava apaixonado por ela. Depois de uma semana sem vê-la, resolvi ir à igreja dela só para dar uma olhada. Isso foi cerca de 1 mês depois do nosso rompimento, e surpreendentemente descobri que estava grávida naquela época. Não me ocorreu que eu poderia ser o pai, apenas senti um alívio, pensando que talvez ele tenha parado de me ver porque estava grávida. Não porque ele tivesse me abandonado como outras pessoas na minha vida. Voltei para casa e me concentrei no trabalho e na escola. Quando me formei no ensino médio, saí do orfanato para ingressar na Marinha. Durante meu tempo na Marinha, por volta de 2005, comecei a pensar na possibilidade de ser o pai do bebê dela. Infelizmente, não tive como encontrá-los. Concluí que o marido dela provavelmente não era o pai, já que ela mencionou que não eram muito próximos. Ela também me disse que éramos mais próximos do que ela e o marido. Depois de sair do exército, não pensei muito nela enquanto estava viajando pelo mundo e namorando mulheres diferentes. Finalmente, me casei com uma japonesa e a levei para os Estados Unidos. Recentemente, quando meu negócio começou a crescer, procurei-a no Facebook e descobri que ela ainda está com o marido e está ativamente envolvida nos assuntos da igreja. Sua igreja cresceu muito. Ela agora tem 4 filhos, e quando olho para o terceiro, não posso deixar de notar algumas características que se assemelham às minhas. No entanto, não planejo perturbar a vida de todos revelando essa informação. Isso pode arruinar não só a vida deles, mas também a minha. Parece uma daquelas coisas que você leva para o túmulo. Você já viveu uma situação em que teve que manter um segredo por anos? Como lidaria se descobrisse que é pai de uma criança sem querer revelar a verdade? Compartilhe suas experiências nos comentários. Além disso, queremos saber: qual história você gostaria de ouvir a seguir? Tem alguma preferência por um tema ou uma narrativa específica? Deixe sua sugestão nos comentários. Se você quer continuar acompanhando histórias intrigantes e emocionantes como essa,
Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder o próximo vídeo.